servo do Senhor não segue a lógica humana, mas a direção do Espírito. Abandonemos a carne e a lógica humana para andar no Espírito, segundo a palavra. Somos a igreja em Filadélfia, flexíveis para seguir o Espírito, andando em novidade de vida e na liberdade do Espírito. Amém. Não permitamos que o velho homem e as experiências passadas inibam a realidade do Espírito. Amém, Senhor Jesus. A agenda de um servo do Senhor, né, não segue a lógica humana, mas a direção do Espírito. Irmão, se o Espírito deu uma direção para você quando você estava vindo para a reunião, ou antes mesmo de você se arrumar para a reunião, é essa direção que nós devemos seguir. Não lute contra. Amém, Senhor Jesus. Hoje eu estava com o sentimento de convidar algumas pessoas para vir, né? Eu aproveitei, peguei meu contato. Eu já tinha mandado a imersão pela manhã para essas pessoas, né? Já com esse sentimento, né? Eu tinha acordado com esse sentimento. Então já mandei a imersão para essas pessoas. E logo em seguida, quando foi mais tarde, por volta de 5 e alguma coisa, eu já mandei o convite para eles falando o horário, né? Se eles não vieram, aí é com o Senhor, né? Mas o Senhor me deu a direção, eu rapidamente obedeci. E eu acredito que o Senhor sempre está colocando esses sentimentos em nós, de convidar alguém, de buscar alguém para trazermos para a reunião. Amém? Então, quando o Espírito der a direção, sejamos simples e obedecemos, né? Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos a igreja em Filadélfia, flexível para seguir o Espírito, andando em novidade de vida e na liberdade do Espírito. Como eu vou andar em novidade de vida, né? É através da palavra, é imergindo nessa palavra. A cada vez que eu faço uma imersão, eu ganho novidade de vida. A mesma imersão não é a mesma coisa quando eu leio de novo. Não é. Eu estou lendo agora e não é o mesmo sentimento de quando eu li mais cedo. Então ela sempre se renova. Ó Senhor Jesus. Não permitamos que o velho homem e as experiências passadas inibam a liberdade, a realidade, aliás, né, do Espírito. Senhor Jesus. Amém? Os cantores estão prontos aí, Sérgio? Amém? Ponto 3, Franciele, pode botar. A lei é espiritual, mas somos carnais. E ela não consegue lidar com a carne. Senhor Jesus. Sua prática, né, não nos dá saída, mas nos angustia. Esse é o desespero do homem religioso. Se vivemos segundo a lei, permaneceremos sob seu domínio. Amém? A boa nova. Amém. A boa nova é que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Por isso podemos nos casar com um novo marido, Jesus. Já fomos libertos para pertencer ao Senhor quando cremos nele. No Espírito, estamos sempre em novidade de vida. Amém. Ao Senhor Jesus. Amém. Nós fomos chamados, irmãos, para casar com esse novo homem. Amém. Amém. A boa nova, Assis, é que seu velho homem foi crucificado com Cristo. Amém? Senhor Jesus. Por isso hoje, né, podemos nos casar com um novo marido, Jesus. Já fomos libertos, né, para pertencer ao Senhor quando cremos nele. E no Espírito, estamos sempre em novidade de vida. Amém? Senhor Jesus. Amém? Segunda repetição. Amém? Vamos cantar o primeiro hino aí, irmão. Amém. A maioria dos irmãos já conhece esse hino, né? Amém. Nossa
realidade, a nossa identidade. Tradição e falsidade, a verdade nos promete, nos leva a vigiar. Comparemos valores e contexto nos fala. Vamos seu caminho, vamos seu caminho. O nosso é Deus, vamos seu caminho, vamos reinar. Juntos vamos celebrar. Vamos seu caminho, vamos seu caminho. O nosso é Deus, vamos seu caminho, vamos reinar. Juntos vamos celebrar. Restauremos hoje o templo, os muros e a cidade. Restauremos hoje o templo, os muros e a cidade. Se agora é o tempo de restauração, Se agora é o tempo de restauração, os serviços retomemos para a edificação. os serviços retornemos para a edificação. Até todos ouvindo, jamais nos apegemos. Jamais nos apegamos. Sigamos
solo é dele, nem só ele, pois reinará. Juntos vamos celebrar. Muros de Jerusalém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Faltou o ponto 4, né, da imersão? Vai puxar o grito de guerra do hino? Amém, vamos puxar o grito de guerra da semana, amém? Queria chamar os irmãos aqui pra frente. Vamos, vamos. Não são só tropas, viu? Capitães, intendentes. Todos estamos participando, amém? O único evangelho, o evangelho de Cristo. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O evangelho dele é o único evangelho. O evangelho dele é o único evangelho. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O evangelho dele é o único evangelho. O evangelho dele é o único evangelho. O homem orgulhoso se acha capaz, O homem orgulhoso se acha capaz. mas com seu próprio esforço pra Deus nada faz. Mas com seu próprio esforço pra Deus nada faz. Por seu desprezo a voz do Senhor, Por seu desprezo a voz do Senhor. em cativeiro o povo entrou. Em cativeiro o povo entrou. Mas Deus, por ser fiel, com imenso forte amor, Mas Deus, por seu fiel, com imenso forte amor, de lá os libertou e uns poucos ajuntou. de lá os libertou e uns poucos ajuntou. Em Jerusalém é tempo de Em Jerusalém é tempo da paz e da unidade. restauramos hoje o templo, os muros e a cidade. Restauremos hoje o templo, os muros e a cidade. Sim, agora é o tempo de restauração. Sim, agora é o tempo de restauração. Os serviços retomemos para a edificação. Os serviços retomemos para a edificação. A métodos e ritos jamais nos apeguemos. A métodos honestos jamais nos apegamos. Sigamos o Espírito que sopra como vento. Sigamos o Espírito que sopra como vento. Não nos acomodemos. Não nos acomodemos. Vamos todos trabalhar. Vamos todos trabalhar. Recursos ofertemos para a obra avançar. Recursos ofertemos para a obra avançar. Irmãos, firmemos e selemos. Irmãos, firmemos e selemos A aliança coletiva. a aliança coletiva. Com excelência dediquemos Com excelência, dediquemos a nosso amado, nossa vida. a nosso amado, nossa vida. Com excelência dediquemos Com excelência, dediquemos a nosso amado, nossa vida. a nosso amado, nossa vida. Dediquemos nossa vida. Dediquemos nossa vida, dediquemos nossa vida, dediquemos nossa vida. Então invoca. Amém. Foi só o ensaio. Vamos de novo agora. De novo, vai. Agora eu quero forte, irmãos. Vamos forte. Ó Senhor Jesus. Porque só um evangelho é o único evangelho. O evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O evangelho dele é o único evangelho. O evangelho dele é o único evangelho. O único evangelho, o evangelho de Cristo. O único evangelho. O evangelho dele é o único evangelho. O homem orgulhoso se acha capaz, O homem orgulhoso se acha capaz. mas com seu próprio esforço pra Deus nada faz. Mas esse esforço pra Deus nada faz. Por seu desprezo
Deus foi fiel com imenso forte amor. De lá os libertou e uns poucos ajudou. E lá os libertou e uns poucos ajudou. Em Jerusalém é tempo, na base da unidade. Em Jerusalém é tempo, na base da unidade. Restauramos hoje o tempo, os muros e a cidade. Restauramos hoje o tempo, os muros e a cidade. Sim, agora é o tempo, tempo de restauração. Sim, agora é o tempo de Som. restauração. Os serviços retomemos para a edificação. Os serviços nós sabemos para a edificação. A métodos ou ritos jamais nos apeguemos. A métodos ou ritos jamais nos apeguemos. Sigamos o Espírito que sopra como ventão. O Espírito que sopra como ventão. Não nos acomodemos. Não nos acomodemos. Vamos todos trabalhar. Todos trabalhar. Recursos perdemos para a obra avançar. Recursos nós perdemos para a obra avançar. Irmãos, firmemos e seremos. Nós iremos e seremos. Aliança coletiva. Aliança coletiva. Com excelência dediquemos. Excelência dediquemos. A nosso amado, nossa vida. Tomando nossa vida. Com excelência dediquemos. Excelência dediquemos. A nosso amado, nossa vida. Tomando nossa vida. Dediquemos nossa vida. Dediquemos nossa vida. Dediquemos nossa vida. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Vamos cantar o próximo hino? Amém? Senhor Jesus. Totalmente encorajado a me unir. Juntamente com os irmãos em plena comunhão, você flui. Quão rica é a esfera que eu vivo, bem liberta dos temores e conflitos. Conforta-me a outra dimensão. Por isso quer ser guardado nesse fluir de amor. Por nossa vida sem negado, invocando o Senhor. Na esfera, foi o que me salvou. E logo que você espera, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Fico muito entendido por causa que preciso de Deus.
feliz, feliz, feliz na igreja estou. Por isso eu quero ser guardado neste fluir de amor. Por essa vida eu sou regado e volto no Senhor. Não abro mão dessa cena, foi o que me salvou. E que tu logo se espera, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Se quiser ter alegria, sai da utopia, posso te ajudar. Venha a essa comunhão, libera o pé, vem, você está. Quão rica é a vida da igreja, o viver com tudo pra manjar. O descanso não é a diferença. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado e volto do Senhor. Eu abro dessa esfera, foi o que me salvou. E que tu lá você espera, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Quero ser guardado neste fluir de amor. Por essa vida sou regado e volto do Senhor. Eu abro dessa esfera, foi o que me salvou. E que tu logo se espera, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Senhor Jesus. Ponto 4 da imersão, por favor, amém? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O ponto 4 da imersão. Um verdadeiro servo de Deus não cede às pressões para preservar a verdade do Evangelho. Amém? Senhor Jesus. Quantas vezes eu não cedi à pressão? Senhor Jesus, né? Mas um verdadeiro servo, ele não cede às pressões. Senhor Jesus. E o nosso coração deve ser assim, entregue ao Evangelho mesmo diante das pressões, amém? Senhor Jesus, se antes a gente cedia às pressões, que a partir de hoje a gente busque mais a palavra para não temer quando chegar às pressões, e se identificar que essas pressões é para nos aperfeiçoar ainda mais, para edificar a igreja ainda mais, amém? Senhor Jesus, ele não se nem compadecente neste aspecto, mas deve permanecer que o enviou, sem fazer concessões para obter vantagens pessoais. Paulo? Amém? Amém. Mesmo sobrenome e pressão, Paulo não cedeu. Amém? Aí quem somos nós, né? Às vezes a gente recebe um não do Senhor, né? E a gente já enfraqueceu, né? Paulo também recebeu um não do Senhor, né? Paulo sofria de alguma enfermidade, provavelmente nos olhos, pediu para o Senhor tirar, mas o Senhor não tirou, né? O Senhor disse que a graça dele bastava. O próprio Jesus também recebeu um não de Deus, né? Quando ele pediu para passar o cálice, se possível, passa esse cálice. Ele não teve o sim que ele queria, né? O sim, e prevaleceu a vontade de Deus, amém? Assim somos nós. Às vezes quando o Senhor não nos dá um sim do que queremos, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? Senhor Jesus, vamos cantar o próximo hino.
permaneço voando. Agora em minha vida invisível. Que privilégio posso expressar. A igreja é como vivo organismo. A vida eterna pode circular na plena unidade do Espírito. Deus pode amar os seus membros circular. Não é dia, nasci de Deus e tenho sua vida. Se dela permaneço voando. Agora em mim habita o invisível. Que privilégio posso expressar. Igreja como vivo organismo. A vida eterna pode circular. Plena unidade do Espírito. Deus pode amar seus membros iguais. Ao homem de Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos aproveitar e vamos compartilhar sobre essa conferência, amém? Não são os que foram para São Maré, tá certo? Os que permaneceram aqui também, desfrutaram da palavra e tem muito o que compartilhar, amém? Pode vir. Bora, estou esperando. Pode vir. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu anotei tanta coisa, ainda nem passei a ler. Amém. Senhor Jesus. Um dos pontos, né, que o irmão falou na conferência e que eu rapidamente absorvi para mim, né, é que eu não sou um apóstolo escolhido por homens, certo? Nós não somos servos, nós não estamos na igreja porque fomos escolhidos por algum homem, por algum irmão. E quando nós entramos e aceitamos o Senhor,
E aí, o Senhor passa a nos dar um cargo. Nós temos que primeiro identificar que não foi um homem, não foi o irmão Lindenberg, não foi Joãozinho quem me deu esse cargo, mas foi Deus. Deus colocou essa missão, essa responsabilidade nas minhas mãos, porque Ele confia em mim, né? Então, primeiramente, isso tem que ficar claro para mim. Eu recebi esse encargo do Senhor. Então, eu tenho que servir com excelência, né? Eu tenho que fazer a minha parte na edificação da igreja com toda a dedicação. Senhor Jesus. Amém? Gálatas 1, do 1 ao 3, né, que foi o irmão que começou, que ele falava assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, Senhor Jesus? Deus também me ressuscitou dos mortos, né? Nós vimos aí que o velho homem de Assis foi crucificado na cruz. Amém? Assim como o meu, como de cada um de nós. Senhor Jesus. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus. Eu até coloquei, né, quando o irmão estava falando na primeira mensagem, né, que das perseguições das igrejas, né, que ele falava, eu até compartilhei aqui da imersão, né? Como era impressionante, né? Quanto mais era perseguida a igreja, mais aumentava o número de irmãos. E a gente pôde ver isso lá na instância, né? Com todas essas perseguições, com irmãos se afastando, o Senhor providenciou mais irmãos novos e aquilo ali estava lotado, né? Se alguém tinha dúvidas, né, de que o caminho é essa obra de Deus, né, a gente se confirma com cada vez mais chegando irmãos novos, né? Cada vez mais o Senhor providenciando, né? Vem. Então, para que isso seja possível, muitos desses irmãos, né, estão se dispondo e gastando seu tempo na obra do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, né? O que foi falado lá é que o nosso tempo e o que nós devemos aproveitar realmente é para fazer a obra do Senhor, né? A vinda do Senhor está muito próxima e nós devemos aproveitar, né, para pregar esse evangelho. Senhor Jesus. Eu notei aqui outra coisa, mas eu não passei além, como eu disse, e fui pego de surpresa hoje com esse compartilhar de hoje. Senhor Jesus. Eu vou findar só aqui, só com um pequeno coisa que eu coloquei na palavra de comando, que falava assim, né? A lei não pode nos dar vida, né? O que nos dá vida é Cristo, né? Cristo nos dá vida. A gente viu que no Velho Testamento, né, os judaizantes, né, também no Novo Testamento já, né? Os judaizantes, eles queriam viver pela lei. Eles creram em Cristo, mas queriam permanecer na lei. E na lei não há vida. Não que a lei não seja espiritual, né? A gente viu também aqui no começo da imersão, né? Não que a lei não seja espiritual. A lei é espiritual. O problema é que nós somos carnais. Então a carne, né, ela não vai conseguir, através da lei, fazer o que o Espírito quer. Senhor Jesus, mas através de Cristo, aí sim. Aí nós estamos em Espírito também. E aí nós podemos seguir o Espírito. Senhor Jesus. Então o caminho para nos dar vida é Cristo, né? E como Cristo pode chegar até mim? Como Ele pode entrar em mim? É através da palavra. Não tem um caminho em que você vai enxergar e vai ver Cristo vindo até você, senão pela palavra. Irmãos, quando realmente a gente imerge na palavra, realmente você pode ver Cristo. Você pode ver Cristo se aproximar cada vez mais da sua vida. Você pode ver Cristo realizando coisas que você não sabe de onde saiu, né? Eu e Cláudio estava até conversando que a gente já quer ir para a próxima conferência. E se a gente fosse colocar na ponta do lápis, quanto a gente teve que levar, teve que juntar, teve que gastar, ia bater um certo desespero, porque o homem é assim, né? Mas a gente sabe que foi Cristo quem fez tudo isso. A gente só se entregou, né? A gente só se entregou ao ordem de comando. Vocês vão para a conferência, está lá o nome, beleza, então vamos. A gente só se entregou e Cristo começou a providenciar, né? As verbas veio sem a gente fazer nada, a gente não fez nada. E foi aparecendo aqui, foi aparecendo acolá, e graças ao Senhor a gente pôde ir. E o desejo do nosso coração é de realmente voltarmos, né? Por quê? Porque como o Mateus falou, talvez possa ser a última conferência, né? Ele falou nessa conferência, não, pá, a gente tem que ir, essa vai ser a última conferência. E o sentimento tem que ser esse. No próximo ano pode ser a última conferência, e eu quero estar lá, amém? Pode vir, Alane.
Eu estava até separando meu compartilhar ainda, né? Mas amém. Senhor Jesus. O tema dessa conferência foi Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo, Senhor Jesus. E o irmão Pedro, né, o título só, né, o tema da conferência já diz, né, que existe apenas o evangelho, né, e o evangelho de Cristo, Senhor Jesus. E esse evangelho ele está sendo transmitido a cada um de nós. E ele está sendo trabalhado no nosso meio e trabalhado em cada um de nós também, né? Senhor Jesus. Um dos pontos que eu mais toquei na conferência foi que o irmão Pedro estava falando, que é o quão importante é a gente seguir de perto, né? Eu acho que essa foi a minha 5ª conferência, né? Ou 4ª, não sei. Mas, enfim, né? É totalmente diferente eu estar assistindo a conferência aqui e estar presencialmente lá desfrutando, né? Junto com os irmãos de todo ambiente, de toda a palavra dispensada, da imersão, apesar dos pesares, né? Mas é isso mesmo, né? Porque o Senhor nos juntou aqui e Ele quer que a gente viva esse evangelho, né? Senhor Jesus. E outra coisa que Ele falou é que às vezes a gente pode pensar que a gente sabe de tudo, né? Mas a gente não sabe das coisas, né? O Senhor é que sabe de tudo por nós, né? Senhor Jesus. Deixa eu só ir aqui para outro ponto, bem rapidinho. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui uns versículos que eu separei, que o irmão estava falando, que foi 1 Coríntios 1, 25 ao 29. Eu só estava anotando tão rápido, e aí eu só anotei essa direção aqui. Que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor Jesus, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Senhor Jesus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Senhor Jesus, e eu anotei aqui uns pontos, só que não está dando muito para entender, mas que o irmão estava falando que essa palavra era loucura para os judeus, né? Mas é salvação para cada um de nós. Senhor Jesus, que a gente possa crer nesse evangelho e que esse evangelho vire realidade em nosso viver. Que o irmão estava falando que nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Nós temos que ser transformados. Nós temos que crer nesse evangelho que ele vai nos transformar. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando Geraldo falou, vamos compartilhar da mensagem, eu tive um susto, né? Eu estava esperando ouvir uma mensagem aqui, não me liguei. Também não preparei um compartilhar, mas vou compartilhar a última mensagem, certo? A verdade do Evangelho. Gálatas 2, versículo 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor Jesus, o meu sonho é poder falar como Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque, para falar isso, Paulo tinha certeza que o velho homem dele estava totalmente crucificado, né? E Deus, ele quer que o homem viva por Deus, pela vida de Deus. Não pelo nosso velho homem, não pela lei, não pelas tradições. Atos 15 mostra que os judeus criaram um problema para Paulo, porque
as igrejas que Paulo levantava, não só para Paulo, para Cristo também, né? As igrejas que Paulo levantava, eles iam lá e queria que os irmãos praticassem a lei de Moisés. E nós temos visto nesses últimos dias que a lei não consegue nos salvar, nos transformar. Mas a vida de Deus consegue. E nós temos a vida de Deus. Já nascemos de Deus, somos filhos de Deus. E, infelizmente, irmãos, eu olho para meus netinhos e vejo que eles são escravos do pecado. Eles ainda não cometeram o pecado, mas o pecado já está neles. Esse pecado que está em nós só tem uma coisa capaz de nos salvar dele. É a vida de Deus. A vida de Deus em nós. Quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais o que é do nosso ser natural diminui. Sai, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é assim? Então, quando a vida vai entrando, a vida de Deus, o que é nosso vai saindo, né? Mas graças a Deus, que quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas quando cremos em Jesus, a morte de Jesus se torna real para nós. Então, nós vimos versículo em Romanos que mostra que morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas com Ele também ressuscitamos. Então, nosso velho homem já está na cruz, já foi para a cruz, né? Ele está morto, mas todo dia ele quer se levantar. Todo dia nós precisamos estar batendo o prego, né, Camila? Senhor Jesus. Romanos 4, 5 diz assim: Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é uma questão de trabalho, de esforço, de cumprir a lei, mas é de crer. E aí o versículo diz que nós, ímpios, pecadores, somos justificados por meio da fé em Cristo. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, Abraão foi um homem que agradou a Deus, mas ele também perdeu a presença de Deus. O último versículo de Gênesis 16. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Se passaram 13 anos. 13 anos que Deus não falou com Abraão. E quando ele apareceu a Abraão, ele falou só uma frase para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Não tem outra forma. Não tem como eu ser perfeito se eu não estiver na presença do Senhor. E como estar na presença do Senhor? Nós falamos que invocar o nome do Senhor, que é uma bênção, que nos leva à presença do Senhor. Além de invocar o nome do Senhor, nós temos a direção.
também nos leva para podemos praticar essa conferência. Mas que a coisa que mais assim, que eu ganhei é que eu preciso praticar a imersão. Não é ler a imersão uma vez, mas ler. Os passos da imersão é preciso meus sonhos, meus planos, quanto mais nós meus laços, mais nós vamos porque fora da presença de Deus, mas na presença de Deus, vem, Jesus é o nosso Senhor. Eu não estava acompanhando o que o irmão estava falando. Ele falava, parece que eu estava com a melodia nas nuvens, assim. Eu não conseguia assim, pegar uma palavra e anotar em nada. Era muita palavra, era muita experiência. E eu estava detrás de um quarto. Gente, hoje eu não escrevi nada. Até o cadastro teve um dia que eu esqueci. Eu estava ganhando um monte de coisa. Eu estava falando sobre a experiência de Abraão. Sobre a lei, né? Sobre o que é a diferença de você viver pela lei e viver mesmo em face dessa eu tava dor, comparando assim, né? mas em face desse amor, eu estou a ti, eu te segui, o caminho é estreito, mas vai conduzir a gerar o que é perfeito. Eu ouvi da lei. O que eu estava mostrando é que o ouvir da lei é morte. Porque a lei, ela só serve Pois para teu você sangue derramado eu não muda vou minha fazer isso história. porque é pecado. Eu não vou fazer aquilo porque é pecado. Mas não é só o pecado, é a lei que nos expõe a lembrar que aquilo é pecado. Então, nós não estamos vivendo pela palavra, nós estamos vivendo pela lei. Mas no momento em que nós pegamos a palavra e vivemos essa palavra, aí nós não precisamos viver em condenação. Né? Nós não precisamos viver nos policiando do que pode ou não pode fazer. Né? Porque a própria palavra não vai permitir a gente fazer. Senhor Jesus, e eu estava ganhando também com relação àquela a mensagem de comando que foi, acho que, multiplicação e consolidação, que ele estava falando, né? O quanto isso é importante. Eu estava também falando com as meninas, falta em mim esse viver de ressurreição, né? Acho que teve um dia que foi uma dentista e uma professora, ela falando a experiência dela. Irmãos, como é que uma dentista, entre um intervalo de um paciente e outro, ela consegue fazer uma ligação? Eu fiquei pensando, é o meu caso, né? Eu trabalho com dentista, estou naquele meio, entre um paciente e outro, eu acho que eu não conseguiria fazer uma ligação com uma pessoa, não. E você entrar em contato e você orar pelaquela pessoa. Irmão, ela falou que teve um dia que foi 17 pessoas que ela contatou. Irmãos, isso não é ressurreição. Senhor Jesus, a gente está compartilhando na hora. Sabe por que as mulheres não aumentam? Sabe por que esse grupo que a gente liga para outras mulheres não vem para a reunião? É porque falta em mim e falta em nós essa ressurreição. Esse viver realmente da palavra prática que nos leva à vida das pessoas. Porque quando a gente ora, às vezes a gente ora, por mais que seja pela imersão, mas a gente não tem realmente aquele viver,
a vida mesmo de Deus em nós. Aí não, a gente não transmite para aquela pessoa que vai receber. Então, eu estava falando o quanto é maravilhoso viver pulando ali com os jovens, com os adolescentes, a experiência que ela teve. Porque aquele jovem faz milagres acontecer. Né? Tem uma irmã lá falando que a mão de uma pessoa que eles foram cuidar se mexeu, que estava não sei quantos anos paralisada. Mas por quê? Porque vivem, né? E falta em mim esse viver que leva a cura para as pessoas, que leva realmente a transformação para as pessoas. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu vou contar só um pouco da minha experiência, né? Porque eu não trouxe nada para compartilhar, né? Que o Geraldo pegou de surpresa. Senhor Jesus. Mas, graças ao Senhor, o Senhor me levou mais uma vez para uma conferência, né? E o meu coração já está ardendo novamente para mim, novamente, né? Senhor Jesus. Irmãos, é totalmente diferente, né? Você está lá para você estar aqui assistindo, né? Ó Senhor Jesus, como você desfruta, como você ganha, né? Como é bom viver o evangelho da verdade, né? Ó Senhor Jesus, o primeiro dia, né, a primeira reunião, né? Senhor Jesus, eu cheguei atrasada, né? E daí por diante eu disse que eu não ia chegar mais atrasada, né? Porque você fica totalmente fora do espírito, fica estressada. Irmãos, eram 6.300 pessoas ali, não tinha mais canto para sentar. Ai, Senhor Jesus, até me estressei até com o irmão que não deixou a gente subir, né? Lá para cima, né? Que embaixo não tinha mais lugar, né? Oh, Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, o Senhor me renovou, né? Eu pude me arrepender, né? Por tudo que eu pensei na hora, por todo o estresse que eu passei. Ó Senhor Jesus. E na segunda reunião já consegui chegar antes. Ah, Senhor Jesus, irmãos, foi maravilhoso. Oh, você está ali no grito de guerra com aqueles adolescentes, com aqueles jovens. Ele me renovou. Senhor Jesus, foi outra esfera a reunião, foi outra... Oh, Senhor Jesus, como eu me senti jovem. Senhor Jesus, ali naquele meio dos jovens. Oh, Senhor Jesus, e o irmão Pedro, ele enfatizou, né, que a gente tem que valorizar o grito de guerra. Oh, Senhor Jesus, como eu sou falha, né? Eu vejo as meninas, né? As adolescentes aqui, né? E são elas que puxam o grito de guerra, né? Mas a gente também tem que ter essa prática, né? Oh, Senhor Jesus. E isso é o que tem feito os jovens e adolescentes ganhar pessoas na rua, né? Oh, Senhor Jesus, também os irmãos falou, né? Na palavra de comando, no último dia, que a gente tem que procurar os lugares que mais tem pessoas, tipo praça, né, quadra, né? Os irmãos saem para pregar o evangelho, grito de guerra, imersão, e conseguem levar várias pessoas, né, para a reunião. Isso ali me ganhou bastante, né? Ó Senhor Jesus, eu fazer igual a Camila, eu não estou vivendo essa vida de ressurreição, mas, irmãos, eu quero viver. Eu quero que arda no meu coração, né, esse viver. Ó Senhor Jesus, eu não quero viver uma religião, né? Ó Senhor Jesus, mas quero viver o evangelho da verdade, né? Senhor Jesus, e o próximo ano, em nome de Jesus, eu quero estar lá novamente. E o medo de avião passou totalmente. Agora até eu gravo o avião decolando. Ai, meu Deus do céu. A coisa mais linda que o Senhor me proporcionou. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, são tantas palavras que se a gente for compartilhar, a gente nem termina, né? Não dá nem espaço para os outros. Porque o Senhor realmente ele nos falou grandemente, né? Eu acredito que os irmãos que não foram conseguiram também acompanhar por meio da televisão, né? Assistindo, através do Instituto Vida para Todos. E aleluia, porque nós temos essa ferramenta, né? Maravilhosa, que mesmo nós não podendo estar lá, mas essa palavra ela alcança a todos aqueles que queiram estar seguindo de perto a palavra profética. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, eu notei alguns pontinhos aqui. Assim, extraindo, fazendo um apanhado de tudo que nós ouvimos, né, durante todos esses dias, que ainda vamos ter muitos dias aí também, né, para nós irmos, ruminarmos, né, nas reuniões, reunião de mulheres. E aí, um dos principais pontos que eu notei, que eu preciso servir com excelência. Servir com excelência ao Senhor, dar o meu melhor para o Senhor, dar o meu tempo para o Senhor,
As minhas ofertas, elas precisam ser as primeiras a sair do meu salário. Outra coisa que eu estava tocando, a questão do serviço prático. Precisamos servir com excelência. Eu estava me arrependendo diante do Senhor, porque não tem como a gente não observar, né? Os irmãos servindo com tanta dedicação ali na estância, irmãos com tanto zelo. Pronto, um exemplo prático que eu estava vendo, Natália foi para a conferência e ela podia estar simplesmente só preocupada em estar ouvindo a palavra, irmãos, mas ela estava servindo ali o tempo todo. Não teve um dia que Natália não serviu. Irmãos, isso é graça. Você pode até pensar assim, não, mas eu vim aqui para ouvir a palavra, ficar servindo o tempo todo. Irmãos, mas é graça. Teve o dia da limpeza da região 4, que aí, graças ao Senhor, que eu já tinha sido tocada na palavra pela questão dos serviços. Aí chamaram a região 4 para servir, e eu, com as minhas comorbidades, aí eu ainda pensei assim, Senhor, não vou não, porque tem muitos irmãos. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti constrangida diante do Senhor, e eu digo, Senhor, eu vou sim. Eu quero servir sim, eu quero ganhar essa graça, porque eu não faço no meu trabalho, né? E aí, graças ao Senhor, eu fui servir, irmãos, mas isso é muito pouco. Mas graças ao Senhor que eu tomei essa decisão de servir. Questão da música, irmãos, os irmãos são tão dedicados para dar o melhor para os irmãos, chegam lá muito cedo para estar ensaiando, e assim, todos os aspectos, né? Então, assim, eu fui tocada nessa questão do serviço. Servir ao Senhor é você dar o melhor para o Senhor. Tudo que você tem de melhor, você precisa dar para o Senhor. Senhor Jesus. E outra coisa, Deus, Ele não precisa da minha capacidade para fazer a vontade dEle, para fazer a sua obra. Ele precisa usar a minha capacidade em ressurreição. Eu preciso crer na palavra, eu preciso praticar a palavra, e é a partir desse momento que Deus ele vai fazer. Irmãos, eu tive uma experiência com uma pessoa que nós estávamos contactando. Essa pessoa estava vindo para as reuniões, e quando foi num domingo, eu mandei uma mensagem para ela vir para a reunião que eu ia pegá-la, né? Só que aí ela não respondeu, e quando eu cheguei em casa tinha o áudio dela. Ela disse assim, irmã, o meu pastor disse que eu fique só numa igreja. E aí eu disse, amém. Disse para ela, amém, né? Só que eu fiquei orando ao Senhor. Digo, Senhor, ela está no grupo de cuidado e ela vai receber essa palavra. Irmãos, e alguns dias depois, ela ligou para mim. Aí, irmã, estou com tanta saudade de você. Aí eu disse, irmã, eu também estou com saudade de você, mas eu não liguei mais para você porque você disse que não queria mais vir para as reuniões, que você ia ficar na sua igreja. E aí, irmãos, olhe só o que é que Deus faz. Para ela se redimir, né? Porque ela disse claramente que ia ficar na igreja dela. Ela disse, irmã, eu não soube me expressar. Eu me expressei de uma forma errada e você entendeu errado. Não é assim. Eu posso ir na segunda, eu posso ir no domingo. Irmãos, e na mesma hora eu me lembrei da palavra, porque ela está ouvindo a palavra. As irmãs colocam lá no grupo, então a palavra ela fica. E você precisa crer que é essa palavra que faz a obra. Não é você que vai apacentar com suas belas palavras, não é, irmãos, é a palavra. Senhor Jesus, irmãos, nós temos pouco tempo. E o resto de tempo que temos, precisamos dar para o Senhor. Né? O Senhor, Ele está voltando. O Senhor, Ele tem urgência em voltar. E precisamos realmente dedicar o nosso tempo ao Senhor. Dedicar o tempo ao Senhor, a palavra, a ganhar pessoas, orar pelas pessoas. Senhor Jesus, e ofertar nossas riquezas materiais. Ter um coração alargado para ofertar. Irmãos, eu fico impressionada. Fico tão impressionada. Me lembrei do hino. Irmãos, eu fico tão impressionada. Como o Senhor ele tem levantado recursos para a sua obra. Irmãos, não é porque a gente tem um coração de dar tudo que a gente tem para o Senhor, não. Porque olha, vamos tirar pelos políticos. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Quanto mais eles roubam, mais eles querem roubar.
Irmãos, mas sabe o que é que os irmãos fazem? Dá tudo que tem para o Senhor. Seus terrenos. Irmãos, isso é impressionante. Você acha que é pela sua própria capacidade, só porque você é bonzinho, Geraldo? Nunca. É porque Deus, por enquanto, Deus está precisando de recursos para alcançar os exteriores, né? Para levar as missões exteriores, para cooperar com as missões exteriores. Por isso que Deus está levantando recursos. E eu estava tocando no que o irmão estava falando, que o Senhor, ele considera da mesma forma que um irmão, ele oferta 1 milhão de reais, ele também considera, se um irmão só tiver 2 reais e ele ofertar. O importante, irmão, é você ter o coração. E eu não quero ficar distante desse mover, né? Desse encargo. Eu quero ofertar também. Senhor Jesus, irmãos, e já não vamos mais precisar ofertar, porque o Senhor vai voltar, né? Já vai acabar tudo isso. Quando o Senhor voltar, Ele não vai precisar mais de dinheiro, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, e nem nós vamos também precisar, né? Então, precisamos realmente ter o coração de Neemias, né? De estar restaurando os muros, de estar fechando os muros. Irmãos, eu fui muito tocada nessa conferência. Primeiro, eu fui tocada por ter ido para a conferência. Porque eu não ia para a conferência, né? Desde o princípio. Eu não me planejei, eu e Sérgio, nós decidimos que não íamos porque não podíamos, entendeu? E aí a gente não ia mesmo e o Senhor nos levou, de alguma forma o Senhor nos levou. E eu fui tão constrangida, eu fui tão tocada pelo Senhor ter me levado. E foi tudo tão maravilhoso, foi tudo tão em paz, né? Apesar dos percalços. Mas foi tudo tão em paz. Sérgio disse, vixe, não deu tempo nem de sentir saudade de casa, irmã. Quer dizer, é o Senhor, né? É o Senhor que planeja tudo para a gente, irmãos. E eu disse a Sérgio, não tem esse negócio não. Vamos se planejar para a gente ir para a próxima conferência. Para participar de tudo que o Senhor promover, irmãos. Não podemos ficar de fora, porque o Senhor ele vai voltar, irmãos. E se você quer permanecer encorajado, é seguir o falar do Senhor de perto. Tudo bem que realmente existe necessidade, né, que você não pode ir, mas você segue em casa assistindo, né, participando das lives, e a conferência sempre é transmitida, mas vamos colocar diante do Senhor essa situação para que a gente possa estar lá junto dos irmãos, porque estar junto dos irmãos é como que Deus ele tivesse ali no nosso meio, sabe? Conversando assim, face a face. Não é que a gente estando em casa, a gente não receba, né? Eu ganhei, só para terminar, eu ganhei uma palavra que o irmão falou há muitos anos atrás, eu nem me lembro quem foi que falou, mas ele disse que Deus, ele fala para as pessoas, ele fala para os irmãos, mas ele se revela para a sua igreja. E ele se revela quando está todo mundo junto. Então, ele se revela, ele revela o que está no coração dele, irmãos. Por isso que quando nós estamos lá, nós conseguimos ter mais clareza do que quando nós estamos em casa. Jesus é o nosso Senhor. Eu ia compartilhar o que Lula compartilhou, agora só amém. Não, porque eu não trouxe realmente o meu caderno, porque eu estava jogando no tempo de Assis, a gente achou que estava vindo ouvir uma mensagem, né? Então, e eu, de fato, não me lembrei de colocar nesse caderno dentro da minha bolsa, mas eu quero compartilhar o que está no meu coração, que é os encorajamentos que eu recebi, né, principalmente em praticar as ferramentas. Sabe, às vezes a gente faz um vem ver aqui, quando Dadinho promove, né, e a gente faz... Sabe, irmãos, às vezes não aparece ninguém, ou aparece uma outra pessoa, porque nós estamos fazendo isso ainda de modo religioso, né? Nós não estamos vivendo a palavra de perto, seguindo falar do Senhor, praticando. Aí, de uma hora para outra, um irmão que está mais encorajado levanta, né, vem ver aqui, e a gente é obediente, pratica, mas a gente vai ser, em realidade, muitos de nós, inclusive eu, vou com o coração incrédulo, né? Pratico, mas eu fico pensando, da onde que uma pessoa está aqui nessa rua fazendo a janta e vai sair? Não, peraí que eu vou ali ouvir a palavra que Irani está me convidando para ir assistir, né? Mas é porque eu ainda estou em mim mesmo, no velho homem, pensando que as coisas acontecem por mim.
E as coisas não acontecem por nós. Sabe, irmão, a coisa que eu fui mais encorajada assim é seguir essa palavra de perto. Não perder essas mensagens, essas lives. Eu assisto, não vou dizer que eu não assisto, mas eu vim mais renovada para fazer isso. É tanto que eu comecei já a assistir novamente as mensagens. Eu tinha perdido a abertura, né, que foi nós chegamos na sexta, já na hora do almoço, mais ou menos. E estava acontecendo a abertura, não era, Sérgio, assim? E aí eu perdi a abertura. Então, já assistia. Hein? Foi. Mas, então, por que eu perdi? Sim, foi. A primeira mensagem foi que Azael pegou no sono e eu fiquei, exatamente. Eu pensei que tinha sido na hora do almoço, mas não foi não, mas eu perdi a abertura. E aí eu já assisti a abertura. Ontem eu tive minha primeira experiência, né? Dizendo, mangando de mim aí, que eu peguei no sono quando o irmão Pedro estava dizendo os irmãos que estão assistindo em casa. Porque eu durmo assim que eu me deito, eu durmo, mas eu botei o fone de ouvido e liguei a mensagem, eu disse, hoje eu vou dormir com Deus. Não sei em que ponto da mensagem eu estava, porque realmente eu durmo muito rápido. Mas, graças a Deus, eu tive a primeira experiência e eu creio, sabe, que meus ouvidos vão ser educados a ficar ouvindo mais e eu também vou ser educada a não dormir tão rápido para ouvir mais a palavra de Deus. E quando você vê, é uma coisa assim que eu fiquei encantada, com os testemunhos, né? Aquelas palavras de comando que nós ouvimos. Irmãos, as coisas estão acontecendo de fato. Sabe, eu olho assim a igreja em Angicos, quando eu oro ao Senhor, eu costumo dizer ao Senhor, Senhor, obrigado, porque nós somos uma igreja saudável. Mas assim, a gente é saudável porque a gente chega grito de guerra e a gente grita de guerra. Né? Vem ver, a gente já tivemos pequenas experiências com Vem Ver. Ouvir as lives, a gente já está começando. Mas a gente precisa lembrar que não é só isso, é praticar isso, é viver isso no nosso dia a dia. Então, por que a gente está vendo essas coisas acontecer, até praticando, mas não está acontecendo no nosso meio, né? Porque nós ainda precisamos viver, seguir o falar do Senhor de perto, receber dentro dessa vida de ressurreição, com o coração cheio de fé. E, de fato, eu creio que isso aqui vai acontecer na igreja de Angicos. Sabe, eu também, enquanto eu via isso, eu também pensei muito, viu, Lula, no grupo de mulheres. Eu vi assim também como nós também estamos envelhecidas e vendo as conectadas de modo mais envelhecido. E como o Senhor pode nos ajudar se nós nos levantarmos para seguir o Senhor de perto. Não tem receita, não tem, vamos mudar o livro que a gente está lendo para ler esse livro, porque esse livro... Não tem, a receita é essa que os irmãos... que o Senhor está falando para o irmão Pedro está falando para os irmãos, está chegando aqui a gente. É seguir a palavra de perto, é levantar para emergir. E eu estava até compartilhando isso com a Anne hoje. Essa palavra, ela não nos cura só espiritualmente. Ela cura nossas chagas do corpo, ela cura os nossos casamentos, ela cura todas as coisas que precisam ser curadas. Essa palavra é quem vai curar a nossa vida. Né? E nós, às vezes, ficamos esperando que ela... porque nós vamos para... Eu costumo dizer assim, eu não emergi na segunda porque fui para a reunião das conectadas. Aí, na terça, eu fui para a reunião do grupo familiar. Mas não é assim. É levantar para emergir. E quando eu vi, viu, Camila, o testemunho daquela dentista, eu, de fato, fiquei muito encorajada. Porque eu fico procurando tempo no meu dia para fazer alguma coisa e não consigo. Mas tem, irmãos. A gente é que precisa, inclusive, orar pelo tempo, para você organizar o nosso jeito. Sim, a vida da igreja não é de desocupado, não, é de pessoas ocupadas. Graças a Deus, porque a gente vai ver os testemunhos das igrejas, os testemunhos fora do Brasil, todas as coisas estão acontecendo numa velocidade tão rápida. Alguém compartilhou aqui que o local estava cheio, né? Aquela concha ali estava cheio, de fato estava. Teve dias que eu ia assistir lá em cima, porque cheguei um pouco mais tarde e não consegui encontrar lugar. Aí você pensa assim, e aí o povo que foi embora, cadê as cadeiras deles, né? O Senhor já preencheu. Eu estava comentando com a irmã, como tem irmão com tatuagem, cheio de tatuagem. Mas o que é isso? É irmãos novos. O Senhor está trazendo dentro dessa, né, esse novo período que todo mundo bota uma tatuagem, mas esse povo aí o Senhor está trazendo, né? Todos pintadinhos, os braços todos pintadinhos, mas desfrutando do Senhor, graças a Deus. Amém.
Amém, irmãos. O irmão Pedro, na palavra de comando da última mensagem, ele disse que estava muito feliz. Porque quando ele viu aquele local cheio, os olhos todos brilhando, ele disse que ficou muito feliz. E um ponto que eu fiquei envergonhada diante do Senhor é porque ele disse assim: irmãos, para as coisas de Deus não precisa cálculo. Eu faço tanto cálculo, tanta porcentagem, tanto sobe e desce. Aí eu digo: Senhor, fiquei envergonhada de verdade. Aí ele disse, ele abriu a palavra de comando com essa expressão, que estava muito feliz, porque olhava os olhos das pessoas, os olhos tudo brilhando. Aí ele disse assim: quando nós damos liberdade ao Espírito, as coisas agem sobrenatural. É quando nós damos liberdade ao Espírito. Nós ali todos nós damos liberdade ao Espírito. Aí ele aqui foi ele disse assim: temos que encorajar todas as igrejas a comunhão, não, peraí, é porque minha letra é ruim demais, gente. Temos que encorajar todas as igrejas a acompanhar a palavra profética de perto. Foi as últimas palavras do irmão Pedro na palavra de comando. E as igrejas promovam ida ao CEAP nos finais de semana. Ele disse, foi. E outra palavra que ele disse, para os jovens, intendentes, os capitães dar suporte aos adolescentes nas saídas. Pode ser nas praças, nas quadras de futebol. Isso, ele disse assim: encoraje o jovem e dê suporte. Nós temos que entender, capitão de tropa, tudo tem que dar suporte ao jovem. E quando eu cheguei lá na cadeira, eu encontrei esse panfleto, que eu fiquei muito encorajada, que diz assim: ter um coração não é apenas sobre estar lá, mas também sobre quem está aqui, provendo apoio e meios para o avanço do Evangelho. Quando você coopera com as missões exterior, você também tem parte em todos os frutos gerados. Esse é o poder de fazer parte do corpo de Cristo. Estamos todos conectados e cooperando mutuamente. Isso é encorajamento. Isso é encorajamento para todos nós, de todas as igrejas. Quando o irmão começou a falar assim de oferta, aí eu disse: Senhor Jesus. Eu fiquei assim meio aperreada. Aí eu disse assim. Aí quando eu vi os testemunhos, quando eu vi, eu disse: Senhor, meu coração é muito mesquinho. O meu coração é muito corrupto. Aí eu disse assim: Senhor, mas quando a palavra começou a entrar, começou a ver aqueles milagres, aquelas coisas, aí eu digo: é isso que eu preciso. Eu preciso desse coração, esse coração farto, esse coração abundante, para ofertar para a obra do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Uma coisa, que me tocou bastante foi quando o irmão falou com o que nosso coração está ocupado. Se o nosso coração está ocupado com o mundo, nós somos propriedades do mundo. Mas se nós pensarmos por outro lado, se nosso coração está ocupado com a palavra do Senhor, nós somos propriedades do Senhor, Senhor Jesus. E não existe, nosso coração está meio a meio. Ah, mas eu vou para a igreja, eu compartilho, eu puxo o grito de guerra,
Ah, mas na escola eu estou falando palavrão, no meu trabalho eu estou fazendo coisas contrárias com o meu viver, não estou seguindo meus princípios. Irmãos, não existe meio. A gente sempre ouviu muito falar sobre isso, né? Não existe em cima do muro. Ou é um ou é outro. E nós temos, né, que ter o coração ocupado pelas coisas do Senhor. Está seguindo de perto realmente essa palavra, né? O irmão Pedro, ele falou que nós devemos seguir essa palavra. Não somente ouvir, mas também praticar. É ouvir e praticar. Senhor Jesus. Outro ponto, né, que eu toquei é que o Senhor ele não morreu apenas pelos nossos pecados, mas morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Muitas vezes, né, a gente escuta pessoas falando que o Senhor ele morreu para nos livrar dos pecados, mas não é só por isso que o Senhor morreu. O que adianta o Senhor morrer pelos nossos pecados, mas nós continuar vivendo no pecado? O Senhor ele morreu por nós, mas nós continuarmos vivendo assim não vai adiantar de nada para o Senhor. Então, nós temos que ter essa realidade, né? De que o Senhor ele não morreu apenas para nos livrar dos pecados, mas também para nos desarraigar deste mundo. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que eu toquei foi que nós não servimos pensando em receber algo em troca, né? Nós servimos por amor. E esse serviço tem que ser com excelência. Nós não servimos aqui, irmãos, por nossa própria capacidade. Nós temos que servir pelo Senhor. Quando o irmão fala assim, Sofia, você vai servir na condução. Amém. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser simples e obedecer o que o Senhor está falando. Eu anotei aqui que nós não vamos reprimir a ordem do Espírito. Se o Senhor exigir, eu tenho que cumprir. Se o Senhor exigir, eu tenho que cumprir. Essa é a minha obrigação. Se o Senhor... Eu tenho que cumprir. Se o Senhor exigir, eu tenho que cumprir. Amém. Senhor Jesus. Como eu estava falando, né, a gente precisa dar o nosso melhor nos serviços. Seja em serviço de limpeza, seja em serviço de condução, serviço de música, serviço de recepção. Pode ser o serviço mais simples que for, mas, irmãos, vamos servir com excelência. O Senhor ele olha para o nosso coração, não para o nosso serviço, não a nossa capacidade. É a mesma coisa com as ofertas, né? Quando a gente vai ofertar, o Senhor não olha para a quantidade que a gente está ofertando. Ele olha para o nosso coração. Eu posso ofertar o maior valor que for, mas se eu não tiver com o meu coração de ofertar, nada valerá para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E um ponto assim que eu ganhei na palavra de comando foi que, na palavra multiplicação e consolidação, é que o Senhor, né, ele está trabalhando com urgência. Ele precisa de mais pessoas e as pessoas também precisam da gente, né? A palavra ela tem que ser semeada no coração das pessoas. O inimigo, ele quer derrubar a gente. Ele quer que a gente não pregue o evangelho, mas essa é a nossa comissão. A nossa comissão é semear a palavra no coração das pessoas. E a gente percebe aqui, que na igreja de Angicos tem uma boa quantidade de irmãos. Todos os irmãos são unidos, mas, irmãos, temos que multiplicar a igreja. Essa foi a direção que o irmão Pedro, né, o Senhor, ele nos deu. Multiplicar a igreja. A gente pode pensar nas dificuldades de Senhor Jesus, eu não vou conseguir contatar ninguém. Eu penso assim. Mas o Senhor que tem que tomar a frente. O Senhor que vai fazer a obra por meio de nós. Então, não vamos pensar na dificuldade, não vamos pensar que nós não conseguimos. De fato, nós realmente não conseguimos, mas o Senhor, por meio de nós, Ele consegue. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Eu queria falar alguns pontos que eu toquei. Um dos pontos que eu toquei foi que nós não devemos nos apoiar na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, né? O poder que Deus nos dá. Outro ponto que eu toquei foi que nós não podemos deixar de ofertar por qualquer coisa. Nós devemos continuar ofertando até o Senhor voltar. Até a volta do Senhor. E outro ponto que eu também toquei foi que nós já nascemos pecadores, mas que nós podemos ser salvos por meio de Cristo. Nós já cremos para ser salvos. Também, eu toquei no ponto que o irmão falou, né, que existe 2 tipos de evangelho. O da circuncisão e o da incircuncisão. Ou nós seguimos ao Espírito, ou nós seguimos a lei humana, né? E muitas vezes, quando acontece algo conosco, nós temos o instinto de nos justificar. Mas quem tem que nos justificar é o Senhor.
É por meio do Senhor, por meio da nossa fé, que o Senhor nos justifica. Amém? Eu também toquei no ponto que os adolescentes estão dando uma injeção de vida dentro da igreja. Os adolescentes estão transbordando vida dentro da igreja. E eu estava conversando com as meninas, né, Esther e Rebeca, e elas citaram um exemplo de um menino da casa de adolescentes, que a gente pôde ver ele lá na conferência internacional, ele estava por lá, e ele transcrevia cada palavra que o irmão Pedro falava. Cada palavra que o irmão Pedro falava, do início ao fim, até o amém, irmãos, ele transcrevia. E eu devo ter esse viver como exemplo, né? Esse viver que os adolescentes estão tendo na casa de adolescentes é um viver que nós devemos ter dentro da igreja. É um viver que tem que ser exemplo para dentro de nós. Senhor Jesus, amém. Irmãos, graças ao Senhor, né, por essa etapa da vida da igreja, né, que nós estamos vivendo. E isso é interessante porque nós também, ou seja, nessa conferência, o irmão Pedro, ele nos mostrou os dois aspectos, né, duas fases da igreja em Jerusalém. De Atos, né, o início de Atos até Atos 15, de Atos 15 para frente. Nós vemos que antes de Atos 15 havia vigor entre os irmãos, havia alegria entre os irmãos. Ou seja, é essa vida da igreja que o Senhor ele quer restaurar e que está restaurando no nosso meio. Por isso que na abertura nós vimos dessa conferência, né, a importância da restauração dos muros de Jerusalém. Toda a trajetória ali, tudo que Neemias ele passou, e é bem o que, ou seja, é a nossa realidade, é o que o Senhor nos levou a passar há algum tempo. Quando o Neemias ele soube da situação da igreja em Jerusalém, irmãos, o seu coração ele ficou assim muito triste, porque os muros estavam derrubados, as portas ali queimadas, e aqueles que tinham voltado para reconstruir o templo estavam vivendo em total miséria. E isso deixou o coração de Neemias muito triste. Irmãos, eu sinto que diante da situação em que a igreja há algum tempo estava, nem nós estávamos alegres, né? Havia aquele vigor evangelístico, né? Faltava esse vigor evangelístico, essa alegria de pregação do evangelho. As reuniões nossas estavam muito apáticas. Em outras palavras, espiritualmente nós estávamos naquela situação da igreja em Jerusalém. Embora alguns tenham voltado, mesmo sendo uma minoria, para reedificar o templo, mas faltava o essencial, o governo de Deus. E é isso que os muros serem reconstruídos, né, os muros serem levantados, representa. Para que Deus possa colocar todas as coisas em ordem, primeiro os muros precisam ser levantados. Amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto que os muros já foram levantados. Após os muros serem levantados, o que é que Neemias passou a fazer? Ele passou a colocar todas as coisas em ordem, né? Colocou porteiros para ficar guardando ali os portões, colocou cantores para trazer alegria para o povo e também restaurou o serviço sacerdotal. Veja que quando o governo de Deus é restaurado, todas as coisas entram em ordem. Louvado seja o Senhor. Mas eu estava tocando numa coisa, né, que como Pedro ele tem insistido nisso, né? É interessante nós notarmos que quando nós estávamos estudando o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, né? Tinha alguma coisa ali que o Senhor estava nos querendo mostrar. É tanto que nós, ou seja, os irmãos já estavam se preparando para nos introduzir no livro de Gênesis, não o livro de Gálatas. Mas o Senhor, irmãos, é quem dá a direção. Veja só como é importante nós termos alguém sensível à direção do Espírito, e não aquilo que pretende ministrar. O sentimento do irmão, o Senhor estava dando, era para introduzir ali o livro de Gênesis, mas o Senhor queria nos mostrar algo, né? Para que nós possamos entender esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que o Senhor nos introduziu. Interessante que o apóstolo Pedro, a partir de Atos 15, como nós vimos, né? Eu não vou dizer assim que Pedro, como até Pedro falou hoje na live, né, que ele não tinha clareza acerca da visão, né, que Deus tinha lhe dado. Mas faltou a ele o quê? Firmeza.
E essa firmeza nós vemos no apóstolo Paulo. Tá certo? Quando o Senhor envia Paulo para pregar o evangelho, né? Em sua primeira viagem missionária, muitas igrejas foram levantadas. Mas já estava se iniciando um problema ali na igreja em Jerusalém. E qual é o problema que iniciou-se na igreja em Jerusalém? É que os irmãos deixaram de ouvir o falar dos apóstolos, ou deixaram de ouvir. Naquela época, Deus ele levantara o apóstolo Pedro para conduzir e liderar as igrejas. Mas por falta de firmeza de Pedro, quem é que assumiu a liderança ali? Judeus que haviam crido no Senhor e que eram zelosos da lei, que colocaram como seu líder o irmão de Jesus, Tiago. Não Tiago, o apóstolo, que naquela época já tinha sido martirizado. E por falta de ter esse pulso firme, irmãos, a igreja de Jerusalém foi só decaindo. Mas o problema não é que ela só decaiu, é que aqueles que estavam ali em Jerusalém, naquela condição, passaram a tumultuar as igrejas que estavam sendo levantadas. É por isso que aqui nesse trecho aqui de Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, Paulo adverte assim aos Gálatas, diz assim: admira que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Só existe um único evangelho, é o evangelho de Cristo. Mas aqui, alguns irmãos que saíram de Jerusalém estavam perturbando os irmãos, pregando outro evangelho, ou seja, tudo aquilo, irmãos, que não esteja dentro daquilo, da economia de Deus, da graça de Cristo, da palavra que os apóstolos pregavam, era esse outro evangelho, e que estavam sendo levantados principalmente pelos judaizantes. Tem um ponto aqui que eu escrevi, deixa eu ver aqui que o irmão falou, com relação à fé. Onde é que está? Está aqui. Em Atos 15, né, dentro do contexto de Atos 15, versículo 7 a 8, diz assim: a diferença entre a fé e o judaísmo. Qual é essa diferença? A diferença é que a fé nos concede o Espírito Santo, que representa Deus para governar a igreja por meio do falar dos apóstolos. Você está entendendo? Essa é a diferença. O que é que o judaísmo ele nos leva? Nos conduz a viver por meio de regras, dogmas, né, preceitos que não nos conduz a Cristo e que nos ata e nos prende. Era a situação da igreja de Jerusalém, tá certo? Eu não vou culpar Pedro, né? Eu acho que qualquer um de nós que estivéssemos ali, talvez nós não conseguiríamos suportar. A pressão não foi pouca. A pressão não foi pouca. Ali havia, quando Paulo retornou, por exemplo, se eu não me engano, na terceira viagem dele, quando ele levou ali as ofertas que ele levantou, e passou a falar, né, o que o Senhor tinha feito ali, estava fazendo pelo seu... Quando ele terminou de falar, aí Tiago tomou a palavra e disse assim: veja quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram aqui, né? E alguns deles estão dizendo que você está fazendo assim, assim. Eu estava ouvindo Pedro hoje falar, né, dizendo assim que Paulo ele não sucumbiu à pressão. Mas eu estava vendo esse texto aqui, estava vendo, poxa, por um momento Paulo sucumbiu à pressão, porque ele disse assim para Paulo: ó, tem dois homens aí que estão para fazer um voto, né? Paulo naquela hora era para ter dito não, mas ele tomou os dois homens, raspou a cabeça e estava ali no templo. Mas graças a Deus, irmãos, aquilo ali, aquele momento foi crucial para a vida da igreja, sabe? Se o Senhor não tivesse intervido, tudo que Paulo passou tinha sido por água abaixo, sabe? Ele tinha perdido tudo aquilo que ele falou, mas por amor a Paulo, o Senhor permitiu que uma situação a levantasse e que impedisse Paulo de concluir o seu voto. E depois, né, ele na sua quarta viagem, né, o Senhor o conduziu, restaurando o seu vigor, e até o final, Paulo ele foi fiel ao Senhor. Veja só como a pressão é grande sobre aqueles que têm o desejo de servir ao Senhor e seguir o falar profético. Irmãos, Deus, o inimigo de Deus, está atacando aqueles que estão nos falando, está atacando as igrejas, e nós não podemos ficar de braços cruzados.
temos que reagir ao que o Senhor está falando para nós. Como nós vamos reagir? Não só ouvir o que o apóstolo está falando para nós, mas colocar em prática aquilo que ele está nos falando, em todos os aspectos da vida da igreja. Por isso que os irmãos estavam compartilhando essa questão de servir com o Senhor com excelência, sabe? O Senhor está restaurando os serviços, irmãos, debaixo do falar dos apóstolos, todos os aspectos, os serviços, a questão de ofertas. Irmãos, eu fico impressionado. Assim, são poucos irmãos aqui que já têm o tempo de vida da igreja assim, né? E eu nunca vi, eu juro a vocês, irmãos, eu nunca vi os milagres que o Senhor está fazendo no nosso meio com relação à oferta de riquezas materiais. Sempre que se falava de oferta de riquezas materiais, era uma dificuldade tão grande de se levantar os recursos necessários. Mas hoje, o Senhor apenas dá a palavra, irmãos, e os irmãos reagem com uma prontidão tremenda. Não estamos falando de 1.000, 2.000 reais, é de milhões. Está precisando disso, não pensa que não levanta não sei quantos milhões, não sei quantos milhões, sabe por quê? Porque é necessário para esse momento. O Senhor está enviando, irmãos, os missionários, vocês que estavam acompanhando aqui também viram, né, aquele grupo de irmãos jovens que estão sendo enviados para outros países, para a África, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. Irmãos, você acha que isso é barato e custa pouco? Sabe? É por isso que quando eu vejo isso, eu fico mais encorajado ainda. E tenho a certeza de que eu estou investindo. Não pense que isso é gasto. Que eu estou investindo no canto certo. Sabe? Quando a Bíblia fala assim que se você investir aqui nessa terra, traça corrói, né? Mas se você investir no que é celestial, sabe, irmão, você pode ter certeza que você também tem parte no fruto desses irmãos que estão indo. Amém? Eu posso estar indo, até graças a Deus que até no nosso meio, talvez em algum tempo atrás, nós nem imaginássemos isso, mas até do nosso meio, irmão, já foram missionários enviados para outros países, né? Quem diria que, né, Áquila e até Pedro Miguel iria para outro país, irmãos, mas esses irmãos se consagraram ao Senhor e Deus ele está usando, assim como também nós podemos nos consagrar ao Senhor, talvez não fisicamente ir, mas com os nossos recursos, nós podemos estar tendo parte nos frutos que esses irmãos estão conseguindo. E eu fico muito feliz com isso, tá certo? Vamos pedir para mim não falar muito, mas eu acabei me estendendo. Desculpe, viu, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Um dos maiores problemas, na verdade, que nós enfrentamos na nossa jornada cristã como um todo é a religião que entra na nossa vida, né? Durante toda a conferência, o irmão Pedro foi falando sobre a vida de Tiago, a vida de Pedro e, por fim, a vida de Paulo. E você vê como a pressão ela tornou, né, aquele ambiente muito mais ríspido para a igreja de Jerusalém. Ali você vê Pedro, o quanto aquele discípulo, né, ele andou com Jesus Cristo, ele aprendeu tanta coisa com Cristo, mas a religião ainda estava infundida dentro dele, né? Chegou um momento que Cristo falou, que Deus, na verdade, né, naquela visão ali na casa de Cornélio, pediu para Pedro, né, Pedro teve uma visão, pediu para ele comer aqueles animais que eram considerados imundos, e ele falou que não iria comer. Diz aí, o próprio Deus falando para ele, mas ele, não, Senhor, de modo algum, eu nunca comi, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a religião estava infundida nele. E ali, né, na igreja em Jerusalém, não foi diferente. O irmão Pedro, né, ele explicou a diferença entre judeu e judaizante, que eu não sabia. Judeu é aquela pessoa que é judia, né, que está lá naquela lei, que está dentro daquela religião. Judaizante é a pessoa que creu em Cristo, né, mas que está ainda no meio judeu. Ou seja, aquelas pessoas que estavam lá, elas já eram acostumadas a seguirem um determinado padrão das leis de Moisés. E aí chegou um momento, como o Sérgio estava dizendo, o significado de judaizante para ele é uma pessoa que cria turbulência dentro da igreja. E isso a gente tem vivido muito nos dias atuais. Por quê? Porque a gente se torna muito conservador. Todas essas ferramentas, Camila lá deu exemplo, né? Ela falou que acontece milagres em muitos lugares na igreja antiga. Por quê que não acontece com tanta aquela frequência como em outros lugares? Porque a religião, ela nos torna acomodados, né?
ela nos torna naquele padrão que a gente fala assim, não, a gente não pode mudar, a gente não pode fazer isso. Eu separei aqui uns versículos, vou pular aqui para o final. Senhor Jesus, chegou Tiago, né? Eles estavam tendo uma reunião para falar o seguinte: e as pessoas que estão entrando? Os gentios, como diz Irani, né? As pessoas pintadas. O que é que a gente vai fazer com essas pessoas? E aí Tiago, ele falou assim, deixa eu só achar aqui o versículo. Senhor Jesus, versículo, está aqui, Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Pois Simão, como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. O que é que o irmão Pedro estava falando sobre esse versículo, né? Os gentios entraram para aquele meio, e aí Tiago, para fazer aquela política no meio, não é uma pessoa que andava tanto com Jesus Cristo, que inclusive era o próprio irmão de carne de Jesus, que era para ter aprendido tudo quanto Jesus ensinava, mas naquele momento ele teve uma fala falha, né? Por quê? Ele falou assim, não vamos perturbar eles não, mas vamos fazer o seguinte, eles têm que fazer isso, isso e aquilo. E aí o irmão Pedro estava falando na mensagem o seguinte, não adianta a gente colocar o que um irmão deve fazer ou não. Na verdade, a palavra, ela tem nos dado tudo isso que nós precisamos. Quando a gente fala que a palavra faz a obra, não é uma palavra vazia. Não é uma frase que não tem significado algum. Na verdade, essa palavra faz a obra, quando nós de fato cremos, ela é cumprida. O irmão Pedro leu muito o versículo, que é aquele que nós temos que ouvir diligentemente a voz do Senhor. Quando nós ouvimos diligentemente a voz do Senhor, tudo quanto o Senhor quer falar e cumprir por meio de nós é cumprido. E aí, né, Paulo levantou várias igrejas, por quê? Porque ele ouvia diligentemente o falar do Senhor. E aí ele chegou para os fariseus, né, a Bíblia fala para a seita dos fariseus, e aí para os judaizantes ele falou, várias igrejas estão sendo levantadas. E aí sabe o que é que eles disseram? Sim, já tem milhares e milhares de judeus. O que é mais um judeu, né? E aí você percebe que a religião, na verdade, ela tenta nos tragar. Ela não tenta nos levar para mais perto de Deus. Mas a palavra, ela faz uma mudança em nossa vida, que Paulo, de uma pessoa que perseguia judeu, hebreu, ele fala até que foi chicoteado, que sofreu naufrágio, foi picado por cobra. Ele fala assim, se for para dar uma experiência, eu vou dar aqui uma experiência para vocês. E aí ele fala de uma experiência que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Em que momento antes dele ouvir a palavra diligentemente, ele foi arrebatado até o terceiro céu? Paulo, né, embora jovem, ele teve uma vida religiosa muito forte. Paulo era judeu, era circuncidado ao 8º dia, tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Mas em que momento antes dele crer em Cristo, antes dele crer na palavra, é que ele teve a experiência verdadeira com o Senhor? Nenhum momento. Sabe por quê? Porque esse evangelho, esse único evangelho, ele requer uma coisa de nós, que nós creiamos. Quando nós cremos nesse evangelho, as experiências que nós nunca tivemos daqui para trás, elas começam a surgir em nossa vida. Então, quando nós cremos na palavra, os milagres que têm acontecido em várias cidades, mundo afora, começam a acontecer na nossa vida. E passa de ser algo superficial para ser algo real. Então, nessa palavra, nessa mensagem, nessa conferência, o que nós aprendemos? Que nós temos que ouvir diligentemente a voz do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando Geraldo começou, né, pedindo para os irmãos compartilhar, também dizendo que os irmãos daqui poderiam compartilhar, o meu sentimento, irmãos, é que eu acho que foi, principalmente para os irmãos que foram, a melhor conferência. Você vê o brilho nos olhos dos irmãos enquanto a palavra é falada. E a reação, né, que estava havendo ali, eu creio que em toda a terra. E 3 pontos que estavam assim me marcando e que ficou no meu coração. Quando iniciou a conferência com esse título, né, eu fiquei... Meu Deus, o que é que o Senhor vai falar para nós num título desse? Né? Quando Pedro começou a mostrar o contexto, os judeus ali, né, que creram no Senhor e agora estavam querendo impor para os gentios algo que nem eles mesmos conseguiam praticar. E o que é que essa palavra tem a ver com a nossa realidade hoje? Como o irmão enfatizou várias vezes, irmãos, esse viver religioso, né, que eles tinham ali, muitas vezes para nós é querer fazer as coisas para Deus na carne. Ou seja, na igreja nós temos uma palavra profética.
Nós temos a palavra profética, é a palavra que dá direção para a igreja. Não adianta querer fazer coisas para Deus, irmãos, longe da direção de Deus. Por isso que esse livro de Gálatas, né, o Evangelho de Cristo, ou seja, o único Evangelho. O nosso Evangelho, o nosso ponto de vista, irmãos, não serve para fazer a obra de Deus. O segundo ponto que eu estava ganhando foi no dia que os irmãos falaram da aliança com Deus. Sabe, irmãos, esse é o tempo de nós firmarmos uma aliança. Não importa como foi a nossa vida até hoje, mas a partir desse momento, creio que a partir dessa conferência, nós precisamos firmar uma aliança com Deus. Independente de tudo que nós vivemos, irmãos, é tempo de firmar uma aliança. E o terceiro ponto, eu creio que foi o que mais me impactou, foi o versículo de Lucas. Nós já lemos daqui esse versículo, já até ministramos palavra em cima desse contexto, mas Lucas 5:5, irmãos, isso é impressionante. Os discípulos ali pescaram, né, a noite toda, lançaram as redes e nada apanharam. Mas a parte B do versículo, né, Pedro enfatiza: sob tua palavra lançaremos as redes. Irmãos, eu não sei como é que você vê, né, mas quando eu olho para a nossa localidade, tantas coisas que nós precisamos fazer, tantas coisas que precisam ser restauradas. Nosso local de reunião, por exemplo, né, no meio do caminho. Irmãos, serviços que nós precisamos restaurar, mas uma coisa que estava ardendo no meu coração, sabe o que é, irmãos? Sob tua palavra. Talvez, irmãos, muitas coisas não funcionou porque eu quero fazer por mim mesmo. Talvez eu queira colocar a minha força, né, como o título da mensagem, da conferência. Talvez esse seja o meu evangelho, a minha maneira de querer fazer as coisas para Deus. Só, irmãos, quem dá a direção para as igrejas, quem dá a direção para a igreja em Angicos, não é os irmãos que estão à frente. Quem dá a direção para as coisas acontecer não somos nós. Sabe o que é que nós precisamos? Nos voltar à palavra. É sob tua palavra lançaremos as redes. E essa palavra, irmão, nós precisamos acompanhar de perto. Como os irmãos já enfatizaram, né? Essa conferência foi maravilhosa. Sabe por quê? É palavra em cima de palavra. Eu julgava, irmãos, que lá em casa não ia conseguir ouvir as mensagens. Eu dizia, como é que Lia vai dar atenção à palavra de nada? Lia vai lá deixar a gente assistir. Irmãos, mas pode acreditar, quando era a noite, até hoje, né? Quando chega a noite, diz, Painho, hoje vai ter a live. Ela pegava o caderno dela, ficava ali um monte de anotação e não dava um pingo de trabalho. Irmãos, eu estava vendo, esse ritmo precisa continuar. O Senhor falou nessa conferência, mas o Senhor vai continuar falando. O Senhor vai falar toda quinta-feira por meio da live. E mesmo não estando em Sumaré, mas nós precisamos estar aqui acompanhando de perto essa palavra. No sábado, no PAC, né, nas reuniões do PAC, o Senhor vai falar. E eu preciso seguir de perto. No domingo o Senhor vai falar, irmão, todos os dias o Senhor está falando. E no dia que não tiver uma live, tem a imersão. E como os irmãos, não sei se foi Irania, quem compartilhou, não é para mim ler a imersão porque eu fui para a reunião, eu li, eu preciso acordar com Deus. Eu preciso dormir com Deus. Irmãos, mesmo que você não ouça nada, mesmo que você não entenda nada, mas nós precisamos ouvir e praticar a palavra. Hoje, pela tarde, um monte de mensagens que eu não consegui responder, né? Algumas cobranças, eu cobrando o pessoal, outras o pessoal me cobrando. E para quase todas as pessoas, irmãos, eu mandei imersão. Um monte de problema que eu olhava, o que danado dessa imersão tem a ver com isso que o pessoal está falando? Irmãos, eu não sei, mas eu quero crer. Sob a palavra do Senhor, irmãos, eu quero lançar a rede. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Amém. 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 Eu estava tocando o ponto que o irmão Pedro falou, que a importância de seguir a palavra de perto. Né? Senhor Jesus. E eu estava pensando, se eu não seguir a palavra de perto, olha o perigo que eu estou correndo, né? Porque ao momento que eu não seguir a palavra, eu estou dando brecha a Satanás. Né? Se a gente parar para pensar, esses irmãos que se rebelaram, em nenhum momento eles estavam seguindo a palavra. E nesse momento eles começaram a dar brecha a Satanás, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Então que possamos seguir a palavra do Senhor de perto. Né? Outro ponto que eu toquei foi o que o Neguinho acabou de falar, né? Que Pedro fez uma pergunta, vamos fazer uma aliança com o Senhor? Então essa aliança não precisa ser feita só na conferência, porque ô conferência maravilhosa, mano.
Então, assim, a gente sente, de fato, a presença do Senhor ali. É muito bom. Então, assim, às vezes se empolga, vou fazer uma aliança com o Senhor, mas não só naquele momento. A gente pode fazer em todos os dias da nossa vida, né? Até o Senhor voltar. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. O que Deus mais quer é fazer uma aliança conosco, amém? Da parte de Deus já está tudo pronto. Deus só espera, né, de nós. Deus dá a palavra, espera que eu, né, receba essa palavra e diga, Senhor, né, eu quero cumprir, né, eu quero ser fiel a essa palavra, né? Os irmãos tiveram experiências aqui, né, antes de ir, cadê Lucimar? Lucimar disse que antes de ir para a conferência, ainda ligou para mim, Joãozinho, pode passar essa passagem para outra pessoa? Madalena, Joãozinho, pode passar essa passagem para outra pessoa? Né? A gente fica brincando, mas a gente acha que isso é uma coisa normal. Não, isso não é coisa normal. Tá certo? Se tem pensamento que está querendo tirar você, roubar você, tá certo? De algo que Deus quer levar você, então não vem de Deus. Esse pensamento vem de outra pessoa, menos de Deus. Tá certo? Mas eu pergunto para você, né? Você se arrependeu porque foi? Quem se arrepende porque vai para uma conferência dessa? Né? Não voltou ninguém arrependido, né? Eu creio que não. Tá certo? Se voltou arrependido foi por outro motivo, não pelo motivo, né, de estar lá. Tá certo? Então, os irmãos já compartilharam aqui, eu quero também encorajar os irmãos, né, lançar em redes. Bem, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Já foi semana passada, não, semana atrasada, né? Passada nós estávamos em Sumaré. Nesse final de semana atrasado nós demos aqui, né, o aviso para os irmãos, encorajamos os irmãos e já comunicamos os irmãos que a oferta do sócio, tá certo, será sempre no segundo domingo do mês. Então amanhã é o segundo domingo do mês, então amanhã já vai ser o dia da oferta do sócio, tá bom? E aí, irmãos, até quando? Até o Senhor voltar. Se nós ofertamos para a volta do Senhor, então por que eu vou parar de ofertar? Não tem, né? É sem lógica. Se você usar lógica, está fora de lógica. Tá certo? Porque se você oferta para o Senhor voltar, então tem que ser até ele voltar. Enquanto ele não voltar, eu preciso cooperar com isso aí. Tá certo? É verdade. Né? Quanto mais rápido o Senhor voltar, menos você vai precisar ter essa dor de cabeça. Mas ofertar com alegria, amém, irmãos? A gente não oferta, né, triste, ofertar com alegria. Sobre a tua palavra lançaremos as redes, amém? É essa aí, né, que nós precisamos focar. Se o Senhor está falando uma palavra, está dando uma palavra, então é sobre essa palavra que eu vou fazer o que o Senhor está falando. Não é sobre a minha direção ou sobre a minha palavra, é sobre a tua palavra. Por mais que eu saiba fazer, por mais que eu saiba pescar como aqueles, né, apóstolos, por mais que eles né, soubessem pescar, soubessem fazer, mas ele disse o quê? Quando o Senhor falou, era para ele dizer assim, você sabe nada, quem são pescador aqui? Jesus era pescador? Não era pescador. Quem era pescador? Eram eles. Então eles podiam muito bem, o senhor não sabe o que é isso. Tá certo? A gente já passou a noite inteira aqui, mas eles foram o quê? Obedientes. Sobre a tua palavra lançaremos as redes. E a nossa experiência, não só num aspecto, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, sobre a tua palavra, eu vou fazer, Senhor. Se o Senhor está falando sobre a tua palavra, vamos fazer, amém? Tá certo? Amanhã vamos fazer, vamos ter esse momento de oferta. Alguns irmãos já até ofertaram, já mandaram, né, o comprovante, tá bom? Então, os irmãos quiserem trazer